Bem, olha só, nessa manhã aqui na biblioteca, em Belo Horizonte, onde a gente está assistindo, tendo o privilégio de ver ser lançado mais uma edição da Bienal Mineira do Livro. Alegria encontrar o Marcos Telles, que é um cara que, desde que nasceu, vive leitura. Se alimenta de leitura, provê leitura para a nossa população. Além dele ser presidente da associação que engloba aí os empreendedores do setor, são livrarias, né? E livreiros que fala? Isso. Ele também é o diretor-presidente da Leitura. A Leitura hoje é uma das maiores, se não for a maior empresa do setor em operação no país. Tive o privilégio de falar com ele no Conexão Empresarial sobre a leitura especificamente, um programa super bacana que falou sobre a empresa. Eu queria que você contasse agora sobre esse momento. O que significa a Bienal Mineira do Livro para Belo Horizonte e para a cultura do Brasil? É um momento muito importante para a gente, a festa do livro, né? Ela deveria sempre ocorrer, fora alguns momentos como a pandemia que não teve, deveria ocorrer sempre a cada 2 anos. E a gente está acreditando muito, achamos que esse ano a nossa Bienal vai ser recorde. A Bienal do ano passado em São Paulo teve 660 mil pessoas de público, foi recorde de público. A do Rio também, do ano anterior, foi muito bem, e esse ano também deve bater um novo recorde. Inclusive a do Rio está esperando um público de 700 mil pessoas, acima da de São Paulo. E a nossa Bienal também é uma Bienal muito importante, né? Quer dizer, estamos esperando reunir nesses 8 dias da Bienal, no mês de maio, 300 mil pessoas. Isso nos colocaria, tirando a Bienal do Rio e São Paulo, que um ano é no Rio, um ano é em São Paulo, a gente provavelmente vai ser a 3ª Bienal aí do país, concorrendo com outras grandes feiras e bienais que temos também do livro, como a de Porto Alegre, né? E tem outras também que a gente não acredita, em Belém, a Panamazônica, uma feira maravilhosa, Brasília. Então o Brasil tem tido muito público e muito sucesso nessas bienais. A gente se surpreende de pessoas chegando de caravana, de ônibus, muitas vezes organizado pelos próprios alunos e leitores. Quer dizer, os jovens principalmente têm lido mais, seguindo tendências aí, livros indicados nas redes sociais, como TikTok e tal, e também por causa dos filmes. A gente tem que lembrar que a maioria desses grandes sucessos que tem... Vem dos livros. Vem dos livros. Tanto que o Oscar teve que separar, né? O Oscar de roteiro adaptado do original, porque os roteiros adaptados de livros ganhavam a maioria dos Oscars. Ainda Estou Aqui, por exemplo, é um livro do filho, né? Do Rubens Paiva, o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu também Feliz Ano Velho. Então, isso tem trazido os jovens para a leitura. E as pessoas, assim, o número de livros, tem ano que teve alguma queda. Esse último ano, por exemplo, cresceu 1%. A venda de livros no Brasil, medida pela Nielsen. Então, a gente está assim, mais numa estabilidade. Também as livrarias cresceram, voltaram a abrir. Nós tínhamos 3.026 livrarias lá atrás, em 2013, em 2023, 10 anos depois, tínhamos perdido 2% das livrarias, tinha 2.926. E de lá para cá cresceu de novo o número de livrarias, está tendo nos últimos anos uma abertura próxima de 50 livrarias por ano e um fechamento de 30, um saldo positivo aí nos últimos anos de livrarias. Apesar que muita gente às vezes confunde, fala, mas fechou grandes redes como Saraiva, né? E Cultura. Foi um outro problema administrativo e se endividaram, mas tem outras redes crescendo, não só a Leitura, mas você vê pelo Brasil abrindo Livraria da Vila, Livraria da Travessa, no Sul, Livraria Santos, já dobrou as lojas de antes da pandemia para hoje, e assim por diante no Nordeste, Livraria Escaris, que está fazendo agora 40 anos. Então o nosso ramo é um ramo resiliente, né? Não vou dizer que estamos crescendo, nós estamos conseguindo a dura luta manter o livro ainda em evidência, e a leitura conseguiu crescer nesse período, pegando oportunidades, né? 2 perguntas em relação à leitura, em relação à sua própria experiência de empreendedor e de uma pessoa que está sempre vinculada a essa história. Eu vou te fazer 2 perguntas. Uma em relação a Minas Gerais.
se você for fazer uma peneira no Brasil em relação a escritores, qual é o posicionamento dos escritores mineiros em relação à audiência, em relação ao consumo na leitura nacional? Eu não tenho esse levantamento exato, mas vamos pensar. Se você fizer uma pesquisa com todo mundo aí dos maiores autores brasileiros, né? Entre eles, entre os 3 ou 4 maiores, nós temos pelo menos 2 mineiros, né? Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, fora Adélia Prado e outros tantos grandes escritores. Então, Minas é, sim, um grande criador, um celeiro de grandes escritores, né? Nós temos aqui muitos escritores bons, mas eu não tenho esse número exato, né? São Paulo, pelo tamanho, provavelmente é o primeiro, e a gente deve disputar aí junto com o Rio uma segunda ou terceira posição. E dessa nova safra de escritores, por exemplo, tipo Carla Madeira, que tem vendido e que tem conquistado muita audiência, muita gente acompanhando. Além dela, tem outros aí surgindo? Sim, não para de surgir, mas a Carla Madeira é um fenômeno, porque o Brasil, se você falar assim, quais que são os maiores escritores, vamos dizer, dos últimos anos, né, desse século, com certeza a Carla Madeira está disputando com Itamar Vieira Júnior aí a primeira posição, quer dizer, ela é uma das que mais vendem no Brasil livros hoje, e temos sempre, é muito vivo os livros, quer dizer, o número de lançamentos está estável por ano, cerca de 14 mil títulos, né, novos, fora as edições, mas livro é uma coisa muito interessante, não para. E o livro, quando você escreve ele vira quase que eterniza, né, aquela ideia, aquela história fica eternizada aí. Então, Minas é um celeiro muito importante, nós temos excelentes autores de livros adultos, infantis, de todas as áreas. Marcos, para finalizar, a segunda pergunta que eu iria te fazer, além dos escritores mineiros, seria sobre uma situação que eu até me conecto aí a uma citação que você fez sobre o TikTok. Eu te pergunto, o que aconteceu e o que acontece nesse momento e qual que é a previsão, obviamente, futura em relação a essa leitura? A leitura no papel impresso, a leitura no digital, sem o papel. Como é que a empresa Leitura enxerga, se posiciona em relação a isso? Vocês também têm alguma ação no digital, de venda de livro digital ou só de venda do impresso? Qual que é o retrato? Bom, o livro digital, ele teve um crescimento e ele vai muito abaixo das previsões. Ele começou no Brasil por volta de 2010 a ter a primeira loja que vendia os livros digitais, que foi a Gato Sabido. E em 2012 entraram todas as empresas também multinacionais importantes, como a Amazon, Kindle, Kobo, como é que chama aquele? Kindle é o aparelho Kindle, da Amazon. O Kobo da empresa canadense, mas também a Google Play, a App Store. Então, todas as empresas que vendem livro digital entraram e falavam que até 2018 ou 2020 o livro digital passaria o livro físico. E na prática, a última pesquisa do fim do ano passado, ele estava quase chegando a 8% do mercado. O digital? Mais de 92% ainda impresso. Ano passado, 2024. Agora, depois de 14 anos já de lançamento, quer dizer, então completamente diferente das previsões, né? O livro físico, ele é uma coisa assim, uma leitura mais curta, às vezes as pessoas estão substituindo pela internet, mas uma leitura longa, você lê um livro inteiro de 300 a 500 páginas na internet, não dá o mesmo prazer, ou num aparelho, né? Por melhor que seja, não dá o mesmo prazer que no livro físico. E já é provado que também as pessoas entendem e guardam mais quando leem no papel. O aparelho você distrai um pouco mais. Mas tem muitas vezes que ele é muito ótimo, o livro digital. Você está viajando, você carrega, você tem ali acesso a centenas ou milhares de livros, né, naquele aparelho. Então, ele é uma leitura complementar excelente. Inclusive, é muito comum a pessoa começar a ler um livro no digital e terminar lendo o livro num livro impresso. E o livro impresso, então, vai conviver com o digital há muitos anos e vai estar ainda como principal meio de acesso
eu posso te garantir que daqui a 20, 30 anos ainda O impresso está aí. o impresso vai. E Gutenberg fez o primeiro livro impresso tem mais de 500 anos, né? Então, de todas as mídias que eu conheço, talvez seja a mais resiliente, Sim. seja o livro, né? E você perguntou também sobre o livro impresso e digital e sobre a influência do TikTok. Nós temos um problema e uma vantagem. Quando você vai para as mídias sociais, por exemplo, o TikTok, mas também Instagram e todas as outras, você tem uma disputa pelo tempo da pessoa. Sim. É claro que você gasta muito tempo hoje acessando as suas mídias, né? Abrindo seus WhatsApp e respondendo no Instagram, mas a pessoa está lendo mais. Pode estar até tendo menos tempo para ler livro. Mas quem que você conhece hoje que não lê e não responde alguma coisa por escrito? Sim. Claro que a escrita desses aparelhos assim nas mídias sociais são muito simplificadas, né? Mas já é um começo. As pessoas estão sim lendo mais, escrevendo mais, mesmo que tenham às vezes um pouco menos de tempo para ler os livros, que, por incrível que pareça, no último ano de 24, no Brasil cresceu 1%. Pouco mais cresceu. E cresceu também em Portugal, Espanha, nos Estados Unidos. Então, o livro, ele é muito resiliente. Não é um mercado fácil, mas as pessoas que amam o livro não deixam de ler. E mesmo as pessoas que gostavam de ler jornais e as revistas continuam lendo no impresso também. Claro que as matérias menores têm um pouco mais de facilidade de digitalizar, né? Do que um livro mais longo. E tem pessoas, eu, por exemplo, à noite, eu uso o livro para pegar no sono, eu leio ali uns 15, 20 minutos antes de dormir, é uma beleza. Se eu leio na tela, eu perco um pouco do sono, então não é a mesma coisa. Agora, o livro digital veio para ficar, já é quase 8% da venda de livros no Brasil, no mundo já deve estar próximo de 10%. Alguns países muito desenvolvidos no digital já chegaram a passar de 20%, mas a história que o livro físico impresso ia acabar e virar todo digital já está esquecida. Quer dizer, é uma importante ferramenta, é um complemento para acesso aos livros. Marcos, muito bom te escutar. Parabéns pela história da leitura em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Parabéns por serem tão dedicados a esse processo da cultura, de maneira geral, da promoção da cultura no nosso estado e no nosso país. Parabéns, obrigado. E certamente do dia 3 ao dia 10 de maio a leitura vai estar lá na Bienal Mineira do Livro. Obrigado. Te agradeço muito, meu amigo. É um prazer ver vocês apoiando aí o livro, a cultura, né, e a educação. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Parabéns. Bem, a gente está aqui, continua aqui na Biblioteca de Belo Horizonte, na biblioteca aqui ao lado da Praça da Liberdade, tendo a oportunidade de conferir ao vivo e em cores o lançamento de mais uma edição da Bienal Mineira do Livro, que é uma promoção da Câmara Mineira do Livro e da HPL Eventos, que começou nessa história para, a partir desse ano, trazer mais inovação, mais prestação de serviço, mais encantamento para quem participa da feira. O Felipe Marim, que mais do que presidente da Câmara Mineira do Livro, tem uma história com o setor, tem uma história inclusive com a Bienal. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, é um prazer falar aí com vocês. E meu pai brincava assim, né, que eu cresci à base do livro, né? Então foi, né, nasci numa família, tive esse privilégio de nascer numa família ligada ao livro, né? Meu pai trabalhou a vida inteira, né, com editora e distribuidora de livros, né? Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro também, em alguns momentos. Eu, inclusive, nasci no Rio porque ele estava trabalhando, foi ser gerente de uma editora lá. Enfim, mas uma trajetória toda ligada ao livro. Mas eu vim para cá, né, muito novo e vivi minha trajetória toda aqui também. E a gente tem, né, a Câmara Mineira, né, uma instituição aí criada em 1970, né, uma instituição sem fins lucrativos, voltada para, né, para todo o trabalho do livro, da leitura e da literatura, né, toda a cadeia do livro,
Então, desde autores, editoras, distribuidoras, livrarias, né, todo mundo que trabalha, né, que faz do livro o seu ganha-pão, né, a gente abrange dentro da Câmara Mineira do Livro. É um trabalho que já vai aí para, né, completa nesse ano 55 anos, né, da Câmara Mineira do Livro. É uma associação do setor? É uma associação do setor, né, já bastante tradicional, né, e que realiza, né, desde o início, né, eventos literários e eventos de promoção, né, do livro e da leitura. Então a gente tem aí uma história longa de eventos, né, e que hoje se traduz em 2 principais eventos. A gente tem a Bienal Mineira do Livro, voltada para, né, para a literatura em geral, e a gente tem o Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, aí já para o público, né, de crianças e jovens. E eles, né, esses 2 eventos se alternam, né, cada ano a gente trabalha um desses eventos. Então, além desses, tem diversas outras ações, né, da Câmara, pesquisas de leitura, articulação, né, com outras organizações sociais, com o poder público, que também é muito importante, né, nessa formação de leitores, né, que a gente precisa trabalhar muito forte aí no nosso país para que o livro ocupe, né, um lugar de destaque, a educação ocupe um lugar de destaque, a cultura ocupe um lugar de destaque. Eu estava escutando entre as apresentações que foram feitas aqui, não sei se foi você ou outro que falou, mas uma coisa muito interessante. A fala é genuína do ser humano. Se você coloca uma pessoa na China, ou na Índia, ou em qualquer lugar de 1, 2, 3 anos de idade, em algum momento ela vai falar. Mas realmente a questão da leitura, ela não tem essa mesma natureza. Tem que haver uma provocação. Você colocou na sua fala uma perda significativa que a gente teve de leitores. Eu queria que você só pontuasse isso. A gente vai ter a fala aqui dessas apresentações que foram feitas pela manhã, mas eu queria que você pontuasse essa diferença que teve em um breve espaço de tempo. Sim. A gente teve um pico de leitores no Brasil, né, em 2015. Foi o auge, né, Tem uma pesquisa que é Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, que mede, né, o hábito de leitura. Na hora que tem um pico desse que você está falando aí, em 2015, tem alguma razão? Olha, como a gente está conversando aqui, a leitura ela precisa ser provocada, né? A fala ela é natural do ser humano, né? Um bebê consegue naturalmente, né, desenvolver a sua fala, né, apenas ao escutar, presenciar, né, os adultos conversando. Mas a leitura ela é uma construção, ela não é natural, ela precisa ser incentivada, provocada, construída, né, junto à criança. Para ela decifrar o código escrito, né? As letras, precisa juntar as sílabas, enfim, ter a sua alfabetização. E hoje se fala também no letramento, que não é só codificar a letra e entender a palavra, mas saber usar a língua dentro do seu contexto social, né? Porque o objetivo da linguagem é se comunicar. E se comunicar bem é uma competência essencial do ser humano, né? As pessoas que não conseguem se comunicar vão ter dificuldade de se expressar e também, né, se não tiver o hábito de leitura, de entender, né, compreender o que está sendo escrito ali, interpretar, né? E hoje é um cenário que a gente vive, que muitos jovens chegam até mesmo no ensino superior com dificuldade de interpretação de texto. Ele sabe ler, mas ele não consegue interpretar bem, né, o texto que ele lê. E isso se reflete nas avaliações internacionais, onde o Brasil, infelizmente, não ocupa uma boa colocação. Então, a partir desse pico em 2015 que nós tivemos, a gente teve queda, né? E a última pesquisa da leitura, que foi publicada no ano passado, identificou que menos de 50% dos entrevistados se identificaram como leitores. E isso acende, né, na gente um sinal de que a gente precisa fortalecer, né? Acho que mais do que nunca, fortalecer as ações de leitura, unir todos os atores, porque é uma construção da sociedade, né? A gente sabe que hoje em dia tem a questão da tecnologia, das redes sociais, das telas que
são presentes, né, na vida das crianças, às vezes desde muito cedo, mas a gente tem que criar também esse espaço de leitura, esse hábito de leitura, né? O objeto livro muitas vezes é a primeira obra de arte que a criança tem acesso, é uma obra de arte que vai para a casa dele. Enfim, arte, cultura, educação, tudo isso está dentro do livro e precisa ser valorizado, e é o que a gente está buscando fazer nesse evento maravilhoso que a gente vai fazer agora em maio. Muito bom de escutar, Felipe. Eu acho que, querendo ou não, é muito simples a definição. O que o livro é? O livro é a nossa história humana, a nossa história social, a nossa história de entendimento, de aprendizado. A gente só consegue ter informação de 1000 anos, de 2000 anos atrás, a partir de alguma coisa que foi escrita, que foi deixada devidamente registrada. Então, querendo ou não, é a nossa fórmula de desenvolvimento, é a leitura. A gente precisa fortalecê-la. Então, de 3 a 10 de maio, Belo Horizonte vai se tornar a capital brasileira da leitura, correto? Exatamente, mais uma vez. 3 a 10 de maio, no Center Minas, Bienal Mineira do Livro. Tem alguma informação, alguma colocação específica que você acha importante fazer para quem está nos assistindo ir até lá? Bem, a gente preparou o evento com muito carinho, está ficando maravilhoso, né? A gente vai ter muitos expositores, centenas de expositores, uma variedade enorme de literatura disponível. Então eu acho que como é que a gente vai desenvolver esse hábito de leitura? É encontrar a literatura que mais agrade, né? Porque isso, uns gostam de conto, outros gostam de quadrinho, outros gostam de novela, enfim, tem para todo gosto, tem autores, né, locais, tem autores internacionais. Então eu convido a todos para partilhar um pouco do afeto pelos livros, né, que a gente está espalhando. E porque o livro também tem muito disso, né? É um objeto de muito afeto. Tem gente que não empresta, não dá, né? E a gente entende, né, muito bem isso, esse carinho, e a gente gostaria de espalhar para todo mundo, né, esse amor pelo livro, pela leitura. Fazendo um registro aqui pelo que você acaba de falar, tem gente que não dá, tem gente que não empresta, eu faço um agradecimento aqui pela minha vida inteira. Uma das pessoas que mais me presentearam com livros é o meu caro amigo José Salvador Silva, criador da Rede Mater Dei de Saúde e um leitor voraz e agora um escritor também. Acabou de lançar o seu livro de 45 anos da Rede Mater Dei, da história que se realiza a partir de Belo Horizonte há tanto tempo. Parabéns, Felipe. Boa sorte. Você fez uma ótima lembrança. Eu gostaria de registrar, o Mater Dei é sempre também um parceiro muito importante para a Câmara Mineira do Livro, né? Em diversos eventos esteve presente com a gente e, né, todos os escritores também são muito bem-vindos ao nosso evento. Obrigado, Felipe. Parabéns. Na Macabeia da vida, como leitor quanto mais, eu não poderia estar com o coração cheio de alegria, vendo que esse evento, sem sombra de dúvidas, vai ser o maior evento de literatura que Minas Gerais já viu, e contem com a Secretaria Municipal de Educação, com a Prefeitura de Belo Horizonte, e agradeço a todos vocês por estarem contribuindo. Um beijo no coração de vocês, feliz dia dos bibliotecários, feliz dia dos bibliotecários.